Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula 11 de Geometria Analítica. Objetivo. O objetivo dessa aula é determinar as posições relativas entre dois planos. Posições relativas entre dois planos. No espaço R3, dois planos alfa e beta são paralelos ou concorrentes. Alfa e beta são paralelos se o vetor normal do plano beta é k vezes o vetor normal do plano alfa, ou seja, se eles são múltiplos, aí dizemos que esses planos alfas e betas são paralelos. Se eles são paralelos, eles podem ser paralelos distintos, na letra A, e a interseção deles é vazia, não existe interseção, como mostra a figura, né, que nós temos aqui o plano alfa, o plano beta, e observe que a normal de alfa e a normal de beta são vetores paralelos, quer dizer, um é múltiplo do outro, um é k vezes o outro. No exemplo B, né, nós temos os paralelos coincidentes, ou seja, a alfa é congruente a beta. Neste caso, né, nós temos aqui que o vetor normal e o vetor normal de beta e normal de alfa, eles também são múltiplos, né, um k vezes o outro, né? E ele representa praticamente o mesmo plano. A equação determina, né, eles são coincidentes, a equação vai ter a mesma figura. Exemplo 1. Verifique a posição relativa dos seguintes planos. Então aqui na letra A nós temos o plano alfa, x menos 2y menos e mais 10 igual a zero. Observe que é a equação geral do plano alfa. E o plano beta, né, que é de menos 2x mais 4y mais 2e menos 20 igual a zero, também é a equação geral do plano beta, né? Então nós queremos saber qual a posição relativa desses dois planos. Solução. O vetor normal do plano alfa, né, é determinado pelos coeficientes 1, menos 2 e menos 1. E o vetor normal do plano beta é determinado pelas coordenadas, né, pelos coeficientes menos 2, 4 e 2. Esses vetores são normais ao plano alfa e beta, respectivamente. Observe, né, se observando aqui tanto as coordenadas do vetor alfa como as coordenadas do vetor beta, né, que um é múltiplo do outro, né? Ou seja, que n beta é menos 2 vezes n alfa. Observaram? Logo, os planos alfa e beta são paralelos, pois os seus vetores normais são paralelos, né? Então, os planos são paralelos. Agora, eles são paralelos distintos ou são coincidentes, né? Então, além disso, observe aqui o D, né? O D1 do plano alfa, que é 10, e o D2 do plano beta, né, que é menos 20. E observe que D2 é igual a menos 2D1. Eles também esses números também eles são múltiplos, e com a mesma constante que ocorre com os vetores. Nesse caso, dizemos que esses planos alfa e betas eles são coincidentes. A letra B, nós temos o plano alfa. Neste caso, nós temos a equação vetorial do plano alfa, de coordenadas x, y, z igual a 2, 1 e menos 1, mais o parâmetro t multiplicando 1, menos 2 e 1, mais h multiplicando menos 1 e 5, TH pertencente aos reais. E o plano beta, nós temos a equação geral do plano beta, 3x mais 2y mais z mais 2 igual a zero. E queremos encontrar a posição relativa entre o plano alfa e o plano beta. Solução. Então, os vetores, né? O vetor normal de alfa, como é que eu encontro? Eu vou pegar as coordenadas do vetor que está multiplicando o parâmetro t, né? E pegar as coordenadas do vetor que está multiplicando o parâmetro h e fazer o produto vetorial. Fazendo o produto vetorial, nós sabemos que nós vamos encontrar o vetor normal do plano alfa. Eu fiz essas contas, né, encontrei o vetor menos 9, menos 6 e menos 3. Já o normal do plano beta, né, o vetor normal,
nós temos as coordenadas, são os coeficientes de x, y e z. Então, ficou 3, 2 e 1. Então, esses dois vetores são os vetores normais do plano alfa e beta, respectivamente. Então, podemos observar que o vetor normal de alfa é menos 3 vezes o vetor normal de beta. Logo, os planos alfa e beta são paralelos. Bom, precisamos então descobrir se esses planos são paralelos distintos ou paralelos coincidentes. Seja o ponto P0, então eu peguei o ponto P0, 2, 1 e menos 1, um ponto pertencente ao plano alfa. E vou substituir essas coordenadas desse ponto na equação do plano beta. E observe, quando eu substituo esse ponto, nós vamos ter, substituindo no lugar de x, 2, no lugar de y, 1 e no lugar de z, menos 1, nós vamos ter 3 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais menos 1, mais 2, esse resultado deu 9. Observe que isso é diferente de zero, ou seja, esse ponto não satisfaz a equação geral do plano beta. Então, isso significa que esse ponto não pertence ao plano beta. Então, se eles forem coincidentes, todos os pontos têm que satisfazer a equação de beta. E como um não pertence ao plano beta, um ponto de alfa não pertence ao plano beta, nós temos que esses planos são paralelos e distintos, ou seja, a interseção entre eles é vazia. 2. Alfa e beta são concorrentes se a normal de beta e a normal de alfa não são paralelos. Então, se as normais não forem paralelos, esses planos vão ser concorrentes. Vejam a figura. Aqui eu tenho um plano alfa, tenho um plano beta, e observe que a normal de beta e a normal de alfa, eles são vetores, esses representantes, eles não são paralelos. E se eles não são paralelos, o plano alfa intercepta o plano beta. E a interseção do plano alfa com o plano beta é exatamente a reta R, como na figura. Aqui ao lado nós temos a equação da reta R, vai ser exatamente como a reta R, a interseção do plano alfa com o plano beta. Eu considerei aqui A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero, a equação do plano alfa. E a equação do plano beta eu considerei A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Então, quem vai ser a equação da reta R? A equação da reta R é a interseção desses dois planos. Essa equação da reta R é chamada de equação geral da reta R. E podemos observar o seguinte, quem vai ser o vetor direção dessa reta R? Basta a gente fazer o produto vetorial da normal do plano beta com a normal do plano alfa. Quando você faz esse produto vetorial, você vai ter um vetor paralelo à reta R, que podemos considerar como sendo o vetor direção dessa reta. Bom, os planos concorrentes eles podem ser chamados de perpendiculares. Então, alfa e beta são perpendiculares se o produto escalar entre a normal de alfa e a normal de beta for igual a zero. E escrevemos que a normal de beta é perpendicular à normal de alfa. Então, observe aqui que nós temos o plano alfa e o plano beta, dois planos concorrentes, segundo a reta R também. Só que neste caso, a normal de beta e a normal de alfa, se você fizer o produto escalar entre esses dois vetores, isso vai dar zero, ou seja, esses vetores são ortogonais. Eles são ortogonais e, portanto, vamos denominar a posição relativa entre alfa e beta de alfa e beta são perpendiculares. Exemplo 2. Verifique a posição relativa dos planos. Então, aqui eu tenho um plano alfa, foi dada a equação vetorial, x, y, z igual a 1, 0, 1, mais t vezes 2, 1, 3, mais h vezes 0, 0, 1, t e h pertencente aos reais. E beta, a equação geral de beta, 2x mais y menos z mais 1 igual a zero. Eu quero saber a posição relativa entre alfa e beta. Solução. Bom, quem é a normal de alfa? Como é dado pela equação vetorial, a normal de alfa basta eu pegar o vetor u, que é multiplicado pelo parâmetro t, e o vetor v multiplicado pelo parâmetro h, e fazer o produto vetorial entre esses dois vetores. Então, a normal de alfa vai ser
o produto vetorial entre os vetores 2, 1 e 3, com o vetor 0, 0, 1. Fazendo esse produto vetorial, também já fiz as contas, né? Vai dar 1 menos 2 e 0. E o normal de beta, como foi dado a equação geral, é só pegar os coeficientes 2, 1 e menos 1. São os vetores normais do plano alfa e beta, respectivamente. Observe que esses dois vetores, né, n de alfa e n de beta, não são paralelos, né? Se você observar as coordenadas dele, eles não são múltiplos, né? Então, se eles não são paralelos, esses planos são concorrentes, né? Além disso, se você fizer o produto escalar entre o vetor n alfa e n beta, observe 1 vezes 2, menos 2 vezes 1 e 0 vezes 1, né? E fazendo essa soma, eu vou obter 0. Então, o produto escalar entre n alfa e n beta é 0. Segue que os vetores n alfa e n beta são ortogonais. Isso significa que os planos alfa e beta são concorrentes perpendiculares. Bem, pessoal, chegamos ao final da aula 11. E agora é com vocês. Ler o material didático, resolver os exercícios e postar as dúvidas no AVA. E até a próxima aula.